esquecido de pôr para gravar, pus agora. Então, montar tudo aquilo que nós temos de administração planetária, né? Começando desde as informações lá do paraíso, passando pelo superuniverso, passando por Salvington, aqui no universo local, pela constelação, dentro do sistema, até chegar aqui em Urântia. Então, vocês estão vendo que tem um emaranhado aí, é até um pouquinho complicado de explicar ele, mas eu vou voltar um pouquinho nele daqui a pouco. Vou passar para a fase seguinte, que eu acho que vai ajudar a compreender melhor tudo o que está acontecendo. Ok? Então, esse aqui descartamos por enquanto, e vamos lá. Saímos lá do universo local, passamos pela constelação, pelo sistema de Satânia, e damos uma paradinha aqui em Urântia. Então, nós temos aqui em Urântia o nosso príncipe planetário, que é Micael de Nebalon. Está lá, ele que continua reinando absoluto aqui sobre Urântia, mas, como eu falei, ele constituiu uma comissão de 24 para administrar o planeta. E, recentemente, colocou lá o príncipe regente Maquiventa, Melquisedeque, né? E também não está muito ativo nessa função de príncipe regente, mas, como eu falei, ele é um dos membros do Conselho de 24. Ok. Esse príncipe planetário, na prática, aqui em Urântia, ele está sendo substituído, se é que a gente pode falar assim, porque não é uma substituição, ele está sendo representado, melhor dizendo, por um governador, que esse governador, ele é um dos membros do Conselho de 24. A cada 100 anos, os 24 escolhem lá, entre eles, um representante deles para atuar como governador no nosso planeta. Esse que nós temos agora, que eu não sei o nome, os reveladores não falam, é o 20º nomeado, né? O governador, na verdade, sendo um representante do Conselho dos 24, e esses 24 sendo um representante do príncipe planetário, Micael, eles representam, na verdade, ao mesmo tempo, Salvington, que é a capital do nosso universo, onde está Micael, e representam também Jerusalém, que é onde está lá na Forge o soberano do nosso sistema de Satânia. Por que ele representa essas duas pessoas? Então, talvez aqui a gente tenha uma explicação do porquê o nosso príncipe planetário, Micael de Nebalon, decidiu atuar como príncipe planetário de uma maneira diferente daquela que seria utilizada por qualquer outro príncipe planetário. A gente tem uma hierarquia no universo, nas constelações, nos sistemas e no planeta, que é igual ou semelhante em todo o universo, em todas as constelações, em todos os sistemas e nos planetas. Então, funciona assim: todo príncipe planetário, ele responde hierarquicamente ao soberano do sistema. E responde também administrativamente a Gabriel, que é o executivo supremo do universo local. Então, assim, se a gente pensar que o nosso príncipe planetário é Micael de Nebalon, ia ser engraçado ele ficar aqui administrando, não ficar, mas administrar, ainda que não estivesse pessoalmente aqui, o nosso planeta, mas ter que responder hierarquicamente para o soberano do sistema, para o pessoal da constelação
e para Gabriel. Não tem nada de errado nisso, eu tenho certeza que o nosso Micael seria capaz de cumprir esse papel com esse chapéu sem utilizar o chapéu de soberano do universo local de Nébadon. Mas essa situação, com certeza, poderia criar um constrangimento para o soberano do sistema, para os pais altíssimos da constelação, e, por que não, até para o próprio Gabriel. Porque fala, não, mas é o príncipe planetário, nós não vamos contestar o que ele falar, não adianta, ele é Micael de Nébadon. Né? Então, de fato, ficaria uma situação meio esquisita, a gente tendo o nosso soberano dirigindo o nosso planeta e respondendo hierarquicamente a essas pessoas. Aí alguém pode dizer, não, mas ele não precisaria responder. Como não? Vai quebrar a regra de como funciona em todos os lugares? Vai violar a lei dele mesmo? Né? Então, essa é uma possibilidade, não estou dizendo que seja assim, o livro não fala isso. A gente, às vezes, faz deduções que nem sempre estão corretas. Mas eu imagino que seja isso, né? Ou uma das razões, não a única. Né? Então, voltando aqui no nosso governador, ele é o 20º nomeado, não sei o nome dele porque os reveladores não revelam. Ele é membro dos 24, representa Salvington porque ele é um representante de Micael, e respondem aqui, nesse caso, a Gabriel, e um representante, e representam também aqui a Jerusalém, lá na Forge. Ok. Mas esse governador, que nós estamos falando aqui, na verdade, ele não tem muita autoridade aqui no nosso planetinha. Ele é um representante dos 24, mas ele toma decisões, às vezes, que não foram necessariamente formuladas por esses 24. Então, nós temos que lembrar que essa autoridade para as decisões que são tomadas, elas têm que ser colegiadas, porque o nosso príncipe planetário, Micael, ele não disse que quem tinha autoridade para tomar decisões era o governador. Ele disse que quem tem autoridade para tomar decisões é o Conselho dos 24. Então, assim, quando o governador atua aqui governando as coisas com decisões que foram tomadas pelo colegiado, pelos 24, essas decisões não são contestadas, elas são aceitas e podem ser seguidas. Mas, quando essa decisão, no dia a dia, é tomada pelo governador para resolver os problemas do dia a dia, e não é um resultado dessa decisão colegiada, essa decisão dele pode ser questionada. Pode ser questionada por vários seres. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. De outro lado, nós temos uma figura de um observador. Esse observador, ele é um Vorondandek. Então, se a gente se lembrar um pouquinho da ordem de filiação local, você tem os filhos, tem o primogênito de Gabriel, que é lá, de Micael, que é lá Gabriel, depois tem o pai Melquisedeque, e aí junto com o pai Melquisedeque, a ordem dos Melquisedeques, e logo em seguida vem os Vorondandeques. Os Vorondandeques são uma ordem elevada de administradores. E abaixo deles vem os Lanonandeques, que é uma ordem mais abaixo de administradores. Então, os Vorondandeques são, do ponto de vista de perfeição, se é que a gente pode falar assim, mais elevados ou mais perfeitos que os Vorondandeques, que os Lanonandeques. Então, os Vorondandeques, eles dirigem a constelação.
E os Lanonandeques dirigem o sistema e o planeta. Nós temos ordens, primeira, segunda e terceira, né, secundária e terceira dos Vorondandeques, e a mesma coisa nos Lanonandeques. Então, assim, não sei se todo mundo se lembra, mas nós temos em cada sistema 1000 planetas habitados, e cada sistema integra uma constelação. Dentro de cada constelação, nós temos 100 sistemas. Ou seja, os Vorondandeques, que dirigem a constelação, eles são responsáveis por 100 sistemas, ou 100 governantes Lanonandeques, que, por sua vez, cada um desses dirige 1000 mundos habitados. Dentro do universo local de Nebadon, nós temos 100 constelações, né? Então, são 100 constelações, cada uma com 100 sistemas, e cada um com 1000 mundos habitados. Então, todos os sistemas de uma constelação, eles seguem as leis, a regulamentação, a legislação, a administração, a organização daquela constelação, onde ele se insere. Então, os pais da constelação, os altíssimos da constelação, que são 3 Vorondandeques administrando a constelação, eles são os responsáveis pela administração de todos os sistemas. E, portanto, os chefes de cada um dos soberanos de sistema e, por tabela, chefes também dos príncipes planetários. Então, é responsabilidade da constelação assegurar a uniformidade e o processo de evolução dentro de todos os sistemas e planetas que estão inseridos naquela constelação. Ok. Então, quando nós tivemos o nosso problema de rebelião aqui, a partir do momento que explodiu a rebelião, eles se sentiram na obrigação de tomar as rédeas de algumas coisas que estavam acontecendo no planeta. Então, em algum momento, eles colocaram lá esse observador, que também é um Vorondandek, um altíssimo, representando os pais da constelação, para tomar conta do nosso planeta. Esse observador, então, ele representa esses altíssimos da constelação. Então, hierarquicamente, ele está acima do príncipe planetário, acima do soberano do sistema. Então, agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem que esse observador, apesar de não estar exercendo a sua função como executivo supremo do nosso planeta, como o mandante do nosso planeta, no fim das contas, é ele que manda. Então, ele é que tem o poder de botar todo mundo para escanteio, dependendo da situação, e dizer, não, a partir desse momento aqui, eu comando essa situação. Então, ele tem poder de voto para revogar tudo o que o governador faz, se ele quiser. E ele também tem poder de voto até para questionar a decisão dos 24. Porque, lembra, os 24, eles estão substituindo, em certa medida, o príncipe planetário. Mas só fica um deles aqui no planeta representando esses 24. Mas, na verdade, o príncipe planetário está representado pelos 24. E o príncipe planetário, como eu falei antes, ele está subordinado ao soberano do sistema e, por sua vez, aos pais da constelação. Então, aqui entra aquela possibilidade de um constrangimento se o nosso Micael de Nebadon fosse, de fato, exercer a função no dia a dia de príncipe planetário de Urântia.
Então, foi uma, assim, na minha opinião, né, uma jogada inteligente do nosso Michael para permitir que a hierarquia que ele mesmo determinou para o universo de Nébadon continuasse funcionando normalmente, né? Então, está preservada a hierarquia da maneira como ela deve ser, só que os outros mundos não têm esse observador, os altíssimos acompanham à distância, lá de Edentia, a capital da constelação, aquilo que está acontecendo em cada sistema e cada planeta. Então, esse observador está aqui, é um ser elevado, acompanhando tudo o que acontece. Entretanto, apesar disso, ele não tem poderes absolutos, ele tem um poder limitado às questões administrativas. Tudo que diz respeito ao nível espiritual do planeta ou dos indivíduos está restrito ao circuito dos arcanjos, que tem uma base aqui em Urântia. Nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Então, tudo que é questão espiritual, por um jogo previamente combinado, ficou acertado que vai ficar na mão desses arcanjos. Eles é que dirigem tudo isso. Já vou voltar nisso já já. Então, esses três elementos aqui, na verdade, eles acabam representando, no seu conjunto, o nosso príncipe planetário, mas com hierarquias diferentes, né? Uma curiosidade é que, sim, o governador faz parte do grupo de 24, responde a Lana Forge, responde ao Gabriel. Esse observador, ele não responde ao soberano do sistema, responde aos altíssimos da constelação, mas responde a Gabriel. O circuito dos arcanjos, por sua vez, não responde ao soberano do sistema, não responde ao pai da constelação e não responde a Gabriel. É a única ordem de seres dentro do universo local que não está subordinada a Gabriel. Então, se subordina diretamente lá a um autogoverno deles, que, de certa forma, responde para a ministra divina, Micael, enfim, tem um autogoverno que faz essa administração. Ok. Nós tivemos mais problemas, não foi só a questão do príncipe planetário, né? Então, nós temos os filhos materiais, Adão e Eva, que também falharam e hoje eles não estão mais aqui no nosso planeta. Por conta disso, nós perdemos a chance da nossa elevação biológica como ela deveria ser. Nós recebemos muito pouca influência do sangue adâmico, da raça violeta. Por conta disso, a nossa miscigenação e evolução biológica ficou bastante prejudicada. E também nós perdemos os assessores corpóreos do príncipe, né? Que estavam com o príncipe Caligaste aqui, que eram responsáveis pelas escolas, né, de agricultura, de educação, de um monte de coisas, né, que a gente acabou perdendo tudo isso. Essa tarefa dos filhos materiais e dos assessores corpóreos está sendo desenvolvida aqui no nosso planeta, no nosso mundinho, por um corpo de serafins presididos por um supernafim. Esse corpo de serafins, ele é constituído de 12 grupos de serafins. Cada um desses grupos é responsável por uma coisa no nosso planeta, no nosso mundo. Cada um desses grupos tem um chefe do grupo, um serafim lá que preside o grupo. E tem, presidindo os 12 grupos de serafim, um supernafim. E olha só, é um supernafim primário. Para vocês saberem o que isso significa, assim, o supernafim primário é um supernafim de atuação no paraíso. É um supernafim
extremamente qualificado, é aquele que atua nos níveis mais elevados a partir do último círculo de Avona, adentrando no paraíso. Então, nós estamos aqui, um supernafim, cuidando, presidindo esses 12 grupos de serafins. Esse é o segundo supernafim que nós temos aqui. Juntamente com esse grupo de serafins, nós temos as criaturas intermediárias unidas, que trabalham numa parceria muito estreita com esse grupo de serafins. As criaturas intermediárias unidas é o resultado de uma união entre as criaturas intermediárias primárias e as criaturas intermediárias secundárias. Para refrescar a memória, as criaturas intermediárias primárias são aquelas que são produzidas da época do príncipe planetário através do corpo de assessores do príncipe planetário. As criaturas intermediárias secundárias são aquelas que são produzidas e têm origem nos filhos materiais, na descendência, nas gerações subsequentes da progênie de Adão e Eva. Então, infelizmente, quando houve a queda de Caligástia, a rebelião de Caligástia, nós perdemos a maior parte, quase que a totalidade das nossas criaturas intermediárias primárias. E depois também tivemos muito poucas criaturas secundárias. Ok, a Estela, que é a dona desse assunto, em algum momento ela vai explicar melhor isso para a gente. Então aqui foi só uma palhinha para que serve essas criaturas intermediárias, que aliás eu não falei, né? Então vou falar. Então essas criaturas intermediárias são seres como nós aqui do planeta, mas com duas características diferentes. Primeiro, eles são invisíveis, e segundo, eles têm vida eterna, ou são imortais, pelo menos enquanto aqui no planeta. Essas criaturas intermediárias, elas têm uma facilidade de comunicação com alguns níveis dos seres celestiais, como, por exemplo, os serafins. E eles também podem, de alguma maneira, ter uma aproximação de nós, os humanos, onde eles conseguem até participar, em alguns casos, nas nossas mentes, atuando nas nossas mentes. Então, eles têm uma facilidade muito grande para fazer uma ponte de comunicação dos mortais com os anjos, com os serafins. Então é isso, por isso que eles trabalham juntamente com os serafins, e parte do trabalho desses serafins e das criaturas intermediárias é substituir, em certa medida, aquilo que os filhos materiais de Adão e Eva e os assessores corpóreos do príncipe fariam por nós, em certa medida. Ok, uma outra coisa interessante, nós temos aqui em Urântia um grupo de seres que a gente chama de comissionado das raças. Os comissionados são representantes. Então, nesse caso, eles são os representantes das raças aqui de Urântia. Nós temos 9 raças aqui em Urântia catalogadas, sendo representadas por esses comissionados. Mas quem são esses comissionados? Tem um pouquinho de trabalho para entender como é que funciona esse negócio. Porque existe uma categoria de comissionados que são comissionados de um monte de coisa, e se fala muito pouco de comissionado das raças. Mas os comissionados, eles são mortais que se fusionaram ao espírito. Então, não sei se todo mundo sabe, mas a nossa meta de existência
é alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Existem algumas situações onde esse mortal não vai alcançar a fusão com esse ajustador do pensamento, portanto, não alcança a fusão com o Pai, por alguma limitação, alguma razão específica. Mas é um ser que merece existência eterna, e então ele alcança uma fusão com um fragmento do espírito do universo local. Então eles passam a ser fusionados do espírito, com o espírito. E esses fusionados com o espírito, eles se dedicam justamente a prestar serviços no universo local. Ele geralmente não sai do âmbito do universo local. Quando um comissionado começa o seu treinamento como comissionado, uma das primeiras funções que ele recebe é para ser comissionado de raças. Então, eles representam essas raças, as defendem e tratam de, na medida do possível, preservá-las, desde que esteja no interesse, né, na vontade do Pai e no interesse da evolução daquela humanidade. Ok, esses comissionados de raças, eles têm um trabalho muito próximo com um dos grupos desses anjos serafins, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que também é responsável por essa parte das raças. Então, eles trabalham mais ou menos numa parceria. E esse observador da constelação, aqui em Urante, ele atua como chefe desses comissionados das raças. Então, por tabela, ele acaba acompanhando também esse trabalho dos anjos serafins que estão responsáveis pelas raças aqui em Urante. Por isso, então, daí tem esse relacionamento entre o comissionado de raças e os anjos da raça e o observador envolvido nesse processo. Então, o governador nosso, no dia a dia, ele atua como chefe do presidente do Supernafim, dos grupos dos serafins e das criaturas intermediárias. Formalmente, isso não está estabelecido, mas na prática funciona dessa forma. Então, por conta desse vínculo dos comissionados das raças com os anjos serafins lá que representam as raças, também há uma certa supervisão do observador sobre esse grupo. Ok. Eu acho que eu estou sendo bom demais, ninguém faz pergunta. Ok. Nós sabemos, o nosso planeta está num isolamento espiritual. Olha que bonitinho, até fiz um planeta ali. Estamos num isolamento espiritual. Esse isolamento espiritual, ele, em certa medida, ele é resolvido, ele é eliminado, quando necessário, por conta do circuito dos arcanjos. Os arcanjos são os seres de maior elevação espiritual dentro de todos os universos. Eles são os seres de espiritualidade mais elevada dentro dos descendentes de Micael e da ministra divina. Então, eles são seres realmente muito avançados espiritualmente falando para o nível do universo local. E quando é feita a chamada da ressurreição, por exemplo, aquele anjo da ressurreição é um arcanjo, né? Além disso, os arcanjos são responsáveis por cuidar, preservar todos os registros, tudo que diz respeito à nossa personalidade. Que, como vocês sabem, a personalidade é o ator, é o protagonista, o sujeito da nossa jornada progressiva de perfeccionamento. Então, a personalidade é que reúne tudo que nós somos, nós já falamos disso numa outra palestra, é a totalidade do nosso eu,
E a personalidade é quem sai desta vidazinha mortal que nós vivemos aqui e percorre toda a jornada até chegar na presença do Pai no paraíso, completando a sua missão de perfeccionamento. Então, vejam bem, por isso que os arcanjos são responsáveis, então, por essa personalidade. O livro não relata onde é que a personalidade fica, nem exatamente o que a personalidade é, nos níveis de detalhes. Nós já discutimos isso antes. Mas o fato é que tudo que diz respeito à personalidade fica sob o cuidado dos arcanjos, para ver o nível de elevação espiritual deles no nível do universo local. Ok, mas esse isolamento espiritual que a gente tem, ele é para o nosso mundo, para o planeta. A rigor, esse isolamento espiritual não interfere sobre os indivíduos. Sobre os indivíduos, a gente tem o Espírito da Verdade que supre essa quarentena que é imposta para o planeta a nível coletivo, e para nível individual, então, a gente tem essa situação resolvida com o Espírito da Verdade. E além do Espírito da Verdade, todos nós sabemos, nós temos os 7 espíritos ajudantes da mente e os ajustadores do pensamento. Então, a nível individual, a gente recebe muita ajuda, muita mesmo, né? Ok. Além do corpo de... Oi? Eu fiquei aqui com uma dúvida. Você colocou aí essa ajuda que nós temos espiritualmente, né? Uhum. Na verdade, os 7 espíritos ajudantes da mente e o ajustador. Isso acontece em todos os mundos evolucionários ou isso acontece só no nosso porque o nosso espírito mestre é da Trindade? Não, isso acontece em todos os mundos, não só no nosso. Mas os outros mundos, além de não terem essa dificuldade, não terem esses mesmos espíritos, eles não passam por esse isolamento espiritual coletivo, né? Então, quando eu falo da humanidade como um todo no planeta, a gente, de fato, está isolado, e esse isolamento só não é completo, total e absoluto, porque o circuito dos arcanjos acaba resolvendo isso a nível coletivo. Então, é assim, aquelas informações de espiritualidade coletiva que deve alcançar a nossa humanidade, ela é recebida pelo circuito dos arcanjos e distribuída aqui na nossa humanidade. Assim como o que deve sair daqui também é feito através deles. Nos outros mundos, isso é aberto para toda a comunidade, né? Funciona de uma maneira mais aberta. Então, assim, o que a revelação quer dizer é que, apesar de ter essa quarentena poderia afetar o coletivo da humanidade, mas não afeta o indivíduo, né? O indivíduo. Então, pode ser assim, mais difícil para a coletividade alcançar uma evolução mais rápida, melhor para a humanidade como um todo. Mas o indivíduo, ele é assistido aqui da mesma forma que ele é assistido nos outros mundos. Então, não deveria ter dificuldade. Lógico, nós somos parte do todo. E a parte, ela é castigada na medida que o todo é castigado, e é beneficiada na medida em que o todo é beneficiado. Então, esse isolamento do planeta, de certa forma, ao interferir no todo, acaba interferindo na parte também, isso não tem como negar. Mas o circuito de arcanjos tenta compensar isso, trabalhando de uma outra forma com o Espírito da Verdade, os ajudantes da mente e os ajustadores do pensamento. Então, não é uma operação muito simples de ser compreendida, mas é confortante saber que existe uma preocupação para que a gente não seja prejudicado nesse todo, né?
Então, é isso aí. Bom, além dessas personalidades que eu falei aqui, e desse processo todo que eu falei aqui, opa, desculpe, eu estava começando a falar do corpo de reserva do destino. Então, trabalhando com os supernafins e com as criaturas intermediárias, nós temos um corpo chamado corpo de reserva do destino, que é composto por mortais, habitantes do planeta normais, como eu, como qualquer um de vocês. Isso quer dizer que qualquer um de nós, eventualmente, poderia ser um membro desse corpo de reserva do destino. Então, eu vou falar um pouquinho mais disso. Esse corpo de reserva do destino, ele é dirigido, ele é influenciado por esse corpo de serafins e criaturas intermediárias para ajudar os governantes da constelação, do sistema, do planeta, a alcançar metas específicas e contornar, às vezes, problemas complicados, através desses indivíduos, que, de alguma forma, cumprem alguma missão especial, sabendo ou não que estão cumprindo, para atingir determinados objetivos. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Além desses seres, nós temos aqui os 2 portadores da vida acompanhados de 12 custódios, que sempre acompanham os portadores da vida quanto da implantação da vida em cada planeta. Então, vocês sabem que quando a vida está para ser iniciada em um planeta, vem uma delegação de portadores da vida para implantar a vida no planeta, acompanhado de uma delegação de custódios. Com a chegada do príncipe planetário, depois que a vida está estabelecida, geralmente os portadores da vida vão embora. Eles geralmente já não ficam mais depois da chegada do príncipe planetário. Mas em muitos mundos existe a possibilidade de um pequeno grupo de portadores da vida, acompanhados de custódios, ficarem naquele planeta. Então, esse grupinho que ficou aqui no nosso planeta, de 2 portadores da vida, acompanhado de 12 custódios, eram membros daquele grupo de portadores de vida que vieram para o nosso planeta e que optaram por ficar aqui depois da chegada de Caligástia. E continuaram por aqui e estão aí até hoje, né? Então, eles acompanham a evolução da vida aqui, continuam trabalhando aqui. A gente sabe que eles não podem implantar vida nova, mas eles continuam atuando como anjos da evolução da vida no nosso planeta e acompanhando e registrando o que está acontecendo aqui. Então, eles também participam, no dia a dia, da administração do nosso planeta. Diariamente, é feita uma reunião do governador com esses portadores da vida, o circuito dos arcanjos, um representante, né? O observador e esse presidente supernafim do grupo dos serafins. E eles discutem os nossos problemas e que decisões vão ser tomadas para aquele dia, né? Então, essa é a forma como funciona esse nosso planetinha. Eu vou voltar aqui, rapidamente, naquele papel que eu tinha jogado no lixo, para a gente fazer alguns comentários adicionais. Então, toda a parte que nós discutimos lá, está faltando alguma coisinha aqui, esta última parte aqui no plano inferior desse organograma, se é que nós podemos chamar assim, né? Então, aqui está o príncipe planetário, os filhos materiais, circuito dos arcanjos, tudo aquilo que nós falamos lá. Eu queria fazer alguns comentários aqui, né? Então, os ajustadores do pensamento, os ajustadores do pensamento é o pai, né, que está aqui, então vem do paraíso. O Filho Eterno, né, que é a segunda pessoa da Trindade, o livro nos conta, as revelações nos contam, que o príncipe planetário é a última tentativa do Filho Eterno alcançar a humanidade
nos mundos em evolução. Então, de alguma forma, esses príncipes planetários, que têm uma descendência local de Micael e a ministra divina, nós sabemos que Micael é descendente do Pai e do Filho Eterno, então, de alguma forma, tem um circuito que chega do Filho Eterno até esses príncipes planetários, que é a única forma dele, a última forma dele alcançar as humanidades. A mesma coisa tem um circuito parecido entre o Espírito Infinito e o circuito dos arcanjos, né? E o Supernafim, que vem lá do paraíso e que está presente aqui com a gente, né? Ok, não vou me alongar muito aqui, só queria fazer mais uma consideração interessante aqui. Esse conselho dos 24, que hoje é presidido por João Batista, aquele mesmo que estava aqui na Terra e antecedeu a Jesus para fazer a revelação da Jesus, né? Jesus. E aquele João Batista é que é o presidente hoje do Conselho dos 24. Então, esse conselho diariamente tem contato com Micael através de um brilhante estrela vespertino, que tem uma função dedicada exclusivamente a isso, a levar informações do conselho diretamente para Micael e vice-versa, né? Então, é uma situação bastante interessante essa, né? Acho que também a gente, quando lê o livro, não se detém muito nesses detalhes. Ok, o resto aqui, não vale a pena a gente, nesse momento aqui, ficar se alongando muito nisso daqui. Essas observações que eu fiz, acho que são as mais relevantes para esse processo que nós acabamos de escrever. Aqui eu vou adiantar novamente o slide que nós terminamos agora há pouco. E vamos avançar, então, para o próximo slide. Não, ainda tem mais um detalhe. Eu falei que esse observador, né, que está aqui na nossa constelação, ele tem autoridade para tomar o governo nas mãos dele quando ele achar que existe algum problema. Então, em situações de crise, ele geralmente assume o governo planetário. Nós tivemos, desde Pentecostes até a data da publicação do livro, 33 momentos de crise onde esse observador assumiu o governo. Na média, isso daria mais ou menos uma vez a cada 60 anos. Não é pouco. Não é pouco. Uma coisa interessante é que este circuito de arcanjos que está em Urântia, ele é liderado aqui pelo primogênito da ordem dos arcanjos. Olha só que coisa interessante. E os arcanjos, como eu falei para vocês, têm uma situação de autogoverno, né? Então, lógico, um dos chefes desse autogoverno dos arcanjos é o primogênito da ordem. E ele está baseado neste circuito aqui que nós temos em Urântia. Curioso isso, né? Mais uma curiosidade. Isso significa o seguinte: foi montado aqui em Urântia uma sede divisional dos arcanjos. Ou seja, essa sede divisional dos arcanjos em Urântia, eles são responsáveis não só por cuidar da parte espiritual daqui de Urântia, mas a partir daqui de Urântia, eles têm algumas funções da atividade espiritual de todo o universo local de Nébadon, que é administrado daqui de Urântia, por esse grupo de arcanjos. Então, eles deveriam estar em Salvington, lá junto com Micael, mas eles estão aqui, e daqui dirigindo uma parte da atividade dos arcanjos para todo o universo local de Nébadon. Interessante isso daí, né? E causa surpresa para todos os visitantes, né? Nosso planeta é um planeta famoso, né?
para todos os visitantes que vêm nos visitar e ver como é que funciona isso daqui. Quando chega aqui e vê que não tem um príncipe planetário sentado aqui tomando conta do negócio, não tem filho material, não tem isso, não tem aquilo, mas tem uma divisão de arcanjos aqui, e de outro lado veio o soberano do sistema para cumprir a 7ª outorga aqui, e tem um super nafim administrando um problema aqui com um grupo de serafins, né? Então, é um negócio que realmente chama atenção. Isso é uma situação muito diferente de tudo que o pessoal está habituado a ver numa rotina normal de desenvolvimento dos demais planetas. Eu já comentei aqui, nós estamos no 2º supernafim primário. Esses supernafins ficam aqui mais ou menos por 1000 anos do nosso tempo, e depois eles são trocados, né? Então, acho que com isso aqui, nós cobrimos este grupo e vamos falar um pouquinho da comissão dos 24, o que vem a ser essa comissão dos 24. Esses 24, eles são mortais que ressuscitaram em Jerusalém, mortais daqui do nosso planeta, daqui da Terra, que ressuscitaram em Jerusalém, e por alguma razão, por um critério previamente estabelecido, eles são, então, indicados, né? A primeira escolha, a primeira indicação, é feito pelo gabinete de Lanaforge, que é o soberano do nosso sistema, lá em Jerusalém. Em seguida, feitas essas indicações, elas são, vamos dizer, endossadas ou avalizadas, secundadas, pelos Altíssimos, os 3 pais da constelação, lá em Edentia, na capital da nossa constelação. Na sequência, esses seres, essa lista é aprovada pela sentinela designada. A sentinela designada, ela tem em todos os sistemas de todos os mundos, todos os universos, tem uma sentinela designada, que é representante dos instrutores, que por sua vez é instrutores de um grupo de seres que habitam a capital de Orvonton, ou de cada superuniverso. E eles atuam mais ou menos como um elemento de ligação com esses seres do universo. E, na verdade, de fato, ex officio, essa sentinela exerce uma chefia sobre esses 24, apesar de não interferir no trabalho deles. Finalmente, feita essa lista, com essas aprovações, eles são escolhidos por Gabriel de Salvington. Então, Gabriel vai lá e ratifica. Então, esses caras aqui são os que estão escolhidos. Gabriel é o governante, o executivo supremo do universo local. Esse grupo de 24, então, são os mortais que tiveram algum destaque em Urante e que ressuscitaram lá do outro lado. Mas, além dessa função de atuarem como em representação do príncipe planetário no nosso universo local, eles receberam do nosso Micael a responsabilidade de supervisionar e coordenar outros grupos semelhantes instituídos para cada um dos planetas que entraram em rebelião no sistema de Satânia. Então, por ocasião da rebelião, 37 planetas se rebelaram. Um deles, o nosso. Então, nos outros 36, tem grupos parecidos com esse dos 24 que nós temos aqui, e esses grupos se reportam a este grupo dos 24 de Urântia, por uma determinação do nosso soberano Micael. E esses mundos rebelados e o nosso grupo dos 24,
Então, eles têm lá, eles são os que representam o príncipe planetário nas juntas planetárias que acontecem periodicamente no sistema de Satânia. Então, assim, periodicamente, todos os príncipes planetários se reúnem lá em Jerusalém para discutir assuntos do sistema e dos planetas, e são esses seres que vão lá representar estes planetas. Então, o que vem a ser o grupo dos 24? Como é que está composto esse grupo de 24 aqui no nosso planetinha? Então, está dividido assim em assentos. Nós temos os assentos de 1 a 16, portanto, 16 assentos, que são ocupados de forma permanente por personalidades do passado. Essas personalidades do passado são antigos líderes espirituais, alguns de diferentes raças, né? Mas não só, dentro desse grupo tem um que não é um mortal, que é o Maquiventa Melquisedeque. Então a gente tem lá Onagar, Mansan, Onamonalonton, Orlandoff, Porchunta, todos aqueles caras lá, incluindo Adão e Eva, aqueles que estiveram aqui no nosso planeta, Enoque, que foi o primeiro mortal fusionado em vida aqui no nosso planeta, está Moisés, Elias, que também foi o segundo mortal fusionado aqui no nosso planeta, o ajustador do pensamento, está lá João Batista, né? E 1, 2, 3, o primeiro. Olha, existe uma descrição de cada um desses, na parte que fala lá dos 24. Eu tenho aqui, eu não decorei todos eles, mas, por exemplo, Orlandoff é um príncipe dos homens azuis, e líder deles no reconhecimento da divindade do chefe supremo. O Onagar era a mente mestra da idade anterior ao príncipe planetário, que dirigiu os seus companheiros na adoração do doador do alento, né? Porchunta é o oráculo da extinta raça alaranjada, é o líder desse povo na adoração do grande mestre. Moisés, todo mundo sabe quem foi Moisés, né? João Batista também. Muita gente me pergunta esse 1, 2, 3, o primeiro aí, o que vem a ser ele, né? Então, 1, 2, 3, o primeiro, era o líder das criaturas intermediárias, leais ao serviço de Gabriel, na época da traição de Caligaste, elevado a esta posição por Micael logo depois de entrar em soberania incondicional. Então, todos essas personalidades que ocupam esses assentos são personalidades que tiveram e desenvolveram um papel relevante, né, no passado. Os assentos de 17 a 20, eles estão ocupados temporariamente. Eu não sei quem está ocupando esses assentos agora. Mas eles serão preenchidos no futuro por celebridades da presente era, dessa era que nós estamos vivendo agora. Teremos lá, então, 4 líderes ou mortais que se destacaram de alguma forma, vão se destacar ao longo desta era que nós estamos vivendo. Depois, os assentos de 21 a 24, eles estão ocupados temporariamente, serão preenchidos por personalidades da época futura. Então, lá no futuro, vai ter alguma personalidade, 4 delas, que vão tomar esse assento. Isso quer dizer, na minha opinião, que esses 24 ainda vão durar um bocado de tempo ali tomando conta desse negócio, né? Talvez, e provavelmente, até o momento em que a gente chegar em luz e vida. A não ser que haja alguma decepção com o funcionamento desses 24, que obrigue o Maquiventa Melquisedeque a assumir a posição dele de vice-regente. Como ele faz parte do grupo dos 24, acho pouco provável que isso venha a acontecer. Ok. Terminamos, então, aqui a comissão, o Conselho dos 24. Vou falar agora
um pouquinho dos corpos angélicos de Urante. Com aquele grupo de anjos que eu tinha falado lá, né, os serafins, que estão aqui em Urante, e que de uma maneira informal se reportam ao nosso governador, eles compõem 12 grupos de anjos. Né? Dentro desses grupos estão os anjos epocais. Esses anjos epocais... Espera um pouquinho aqui, que eu tenho que voltar aqui. Me atrapalhei aqui com essa barra aqui. Os anjos epocais fazem a supervisão e direção dos assuntos de cada geração. Adequam-se à época em que os fatos estão ocorrendo. Então, eles cuidam de ter certeza de que as coisas não estão se embaralhando dentro das épocas, né? E avançando de maneira equivocada. Então, assegurar que tem uma sequência nessas épocas e ajustam cada geração para aquela época onde os fatos estão ocorrendo. Os anjos do progresso iniciam o progresso evolucionário das sucessivas idades sociais para que as coisas sejam como deveriam ser. Então, ajustando o progresso no ritmo que deve ser. Aqui, por exemplo, podemos questionar se a evolução tecnológica que nós estamos tendo está avançando como deveria ser. Se continuar chegando nos estágios que devem chegar, provavelmente está. Senão, em algum momento, essa evolução vai ser freada. Né? E eles vão cuidar para que isso aconteça, sim. Então, bom, diante dessas duas categorias de anjo que você colocou, então quer dizer que também esses problemas ideológicos que estão ocorrendo no mundo, que a gente acha que é uma barbaridade, também são coisas que estão sob controle, segundo esse ponto de vista, você não acha? Ou não? Sim, também são coisas que estão sob controle sob esse ponto de vista. O livro nos relata que, às vezes, algumas guerras, por exemplo, são necessárias, fazem parte do processo evolucionário. Essas guerras não são provocadas pelos seres celestiais, mas algumas delas eles permitem que aconteça, porque faz parte do processo evolutivo, nós aprendemos com isso. Assim como situações que aparentemente são desastrosas, o Dalmolin citou uma série de situações lá, que aparentemente são negativas, como a escravidão, por exemplo, mas que de alguma forma contribuem para a nossa evolução. A gente aprende muito com essas coisas, né? A gente alcança um nível de perfeccionamento através desses erros. Quando a gente percebe os erros e a gente sai deles, a gente vê o estrago que o erro faz, que as consequências desses erros, e a gente aprende de como a gente tem que evitar isso no futuro. Essa experiência é necessária para a gente aprender as consequências e ver que nem sempre aquilo que a gente acha que está certo está, e que tem consequências indesejáveis. Então, eu não tenho dúvida de que, por exemplo, a evolução da inteligência artificial está saindo um pouco dos parâmetros que deveria ser. Em algum momento a gente vai tomar uma bordoada com esse negócio e vai aprender que isso tem que ser corrigido, né? Mas vai chegar o momento em que nós vamos tomar essa bordoada que eu estou falando, né? E aí a gente vai aprender que a gente tem que mudar um pouquinho o foco e a maneira de desenvolver e encarar essas coisas. Ok. Nós temos também os guardiões religiosos, né? Eles mantêm os ideais do que sobreviveu, fazem uma passagem segura desse aprendizado, desses ideais, de uma época para outra, transferindo de uma época para outra os valores morais. Então, é assim, se a gente não tivesse esses guardiões, provavelmente todo o nosso passado, do ponto de vista de valor moral, acabaria sendo esquecido. Então, essa é a maneira da gente, no coletivo, ir transferindo tudo aquilo que é de valor moral para as gerações futuras, né? E eu acho que isso já vem, inclusive, registrado nas nossas mentes, de alguma forma, né?
Então, os diretores, os anjos da vida nacional são diretores das atuações políticas da vida. Por esse meio, os altíssimos governam nos reios dos homens. Então, assim, essas atuações políticas não dizem respeito necessariamente à política do nosso planeta, mas a maneira como os altíssimos interferem na administração do nosso planeta, usando, por exemplo, o corpo de reserva do destino. Eu vou falar disso mais um pouquinho para frente. Depois nós temos aqueles anjos das raças, né, que eu já tinha falado lá atrás, que fazem a conservação das raças evolucionárias do tempo, né? Temos remanescentes de 9 raças humanas miscigenadas. Aí temos os anjos do futuro, que projetam, prognosticam épocas futuras e planejam melhorias para uma dispensação nova e avançada. São os arquitetos das eras sucessivas. Os anjos do esclarecimento, eles fazem um aperfeiçoamento mental moral dos indivíduos, famílias, grupos, comunidades, nações e raças inteiras, né? Os anjos da saúde, eles assistem às agências mortais dedicadas à promoção da saúde e prevenção das doenças. Então, sei lá, de que maneira que esses anjos atuam no desenvolvimento da ciência, da medicina, esse negócio todo, né? Os anjos do lar, dedicados à preservação e ao avanço do lar, a instituição básica da civilização humana, que agora está passando, aparentemente, por uma deterioração, né? Mas talvez essa deterioração seja necessária para a gente compreender e resolver esses problemas para o futuro. Os anjos da indústria fomentam o desenvolvimento industrial e atua para melhorar as condições econômicas dos povos. Então, é o povo que está aí trabalhando para que a gente continue crescendo, se desenvolvendo economicamente. Os anjos das diversões, eles fomentam o valor do divertimento, do humor e do descanso. Vou levar essa barrinha aqui para cima. E, finalmente, os anjos dos anjos, que são os anjos que cuidam dos outros anjos que estão aqui no nosso planeta. Então, esses são os grupos de anjo que estão cuidando da gente aqui no dia a dia e fazendo todo aquele trabalho de assegurar que nós sejamos assistidos e que a nossa civilização continue se desenvolvendo. Vou falar um pouquinho agora do corpo de reserva do destino. Eu falei que são o corpo de reserva do destino, são os mortais, né, que vivem aqui no nosso planeta, homens e mulheres, e que por alguma razão se destacam por ter uma série de requisitos e que são utilizados por esse corpo de anjos e pelos seres intermediários para atingir alguns propósitos. Então, esse corpo de reservas do destino, todos eles têm ajustadores autoconscientes, que são os ajustadores experientes. Quando a gente estuda os ajustadores, a gente vê que os ajustadores estão classificados em função da experiência que eles conquistaram habitando a mente de indivíduos. Então, muitos ajustadores acabam habitando a mente de indivíduos e muitos deles não conseguem se fusionar com aquele indivíduo por alguma razão. Na verdade, a maioria deles acaba tendo frequentes experiências e sucessivas experiências até alcançar um mortal com quem eles realmente, no final, acabam se fusionando. Então, essa situação vai dando uma experiência para os ajustadores e classificando eles de uma forma diferenciada. Então, geralmente, os membros que compõem a reserva do destino, todos eles são habitados por ajustadores autoconscientes. Então, não significa que
só que todos os mortais habitados por ajustadores conscientes são membros do corpo de reserva de destino. Haverá alguns que têm ajustadores autoconscientes e não fazem parte desse corpo de reserva do destino. Todos eles têm guardiões seráficos individuais. Se vocês se lembrarem do nosso processo de evolução, que nada mais é do que atravessar os 7 círculos cósmicos, né? Vocês deverão se lembrar que quando a gente chega no 3º círculo cósmico, então passa do 7º para o 6º, do 6º para o 5º, para o 4º, até chegar no 3º, a partir do 3º círculo cósmico, nós temos um serafim, um par de serafim, ou um guardião seráfico, para cada um de nós. Quando a gente está no 7º círculo, a gente faz parte de um grupo de 1000 indivíduos que é cuidado por um par de serafins e um corpo de querubins. Quando vai para o 6º são 500 indivíduos, quando vai para o 5º são 100 indivíduos, no 4º são 10 indivíduos, e no 3º círculo, então nós já temos um guardião seráfico para cada um de nós. E a partir desse momento também fica facilitada a comunicação com o nosso ajustador do pensamento. Não é verdade? A gente não tem uma comunicação fluida, ela não acontece naturalmente, mas há uma possibilidade de comunicação com o nosso ajustador do pensamento. A gente lembra que a comunicação fluida só acontece com o ajustador do pensamento quando a gente chega no 1º círculo cósmico. Então, esses membros do corpo de reserva do destino, eles têm esses ajustadores super experientes e têm guardiões seráficos individuais. Por quê? Porque eles são cuidados por um guardião específico que é o que vai trabalhar na mente deles junto com o ajustador e junto com as criaturas intermediárias. Então é assim, nós temos 12 corpos de reserva do destino, um para cada grupo de supervisão seráfica. Então, para aquele grupo de anjos que nós acabamos de ver, 12 grupos, para cada um daqueles grupos existe um grupo de corpo de reserva do destino. Eles não são iguais em termos de tamanho. O grupo menor tem 41 indivíduos, né, do corpo de reserva, e o maior tem 172. No total, nós temos 962 humanos, ou tínhamos, na época da publicação do livro, 962 humanos, homens e mulheres, inseridos nesse corpo de reserva. Né? Desses 962, dizem os reveladores que menos de 20 desses membros são conscientes da sua função. Ou seja, a grande maioria deles não tem nem noção que faz parte desse corpo de reserva. Estão lá... Posso interromper? Assim, ó, tu acha que quando o ajustador lá, né, escolhe vir, tá, já vem um autoconsciente, então já é uma... São selecionados. Tu acha que ele já sabe que esse cara vai ser um reserva ou ele só depois da conduta dele aqui que ele vai se tornar um reserva? O ajustador já sabe? Não sei, o livro não fala isso. Eu não sei qual é o nível de presciência que os ajustadores têm de saber o final da trajetória de cada humano que eles vão habitar. Pode ser que tenha algum, o livro não fala disso em nenhum momento. Mas a gente sabe que os ajustadores nos escolhem, inclusive quando a gente está para ser fecundado, eles dizem, olha, eu vou habitar aquele cara que vai ser produzido agora naquela família, porque eu gosto daquele. É uma combinação de fatores, né? É o ambiente, é a família, é a sociedade onde o indivíduo vai viver, os genes do indivíduo, uma série de fatores
que determinam, né, toda a genealogia do indivíduo, que determinam a escolha do ajustador. Eu suponho que os ajustadores experientes, mais experientes, geralmente vêm para habitar pessoas com um maior potencial de desenvolvimento em função dessa genética, desse ambiente e desses genes que tem naquele indivíduo, da mente dele, etc. Mas não posso afirmar isso categoricamente. Ok. De qualquer forma, a gente está vendo aqui que para ser, então, um membro do Reserva do Destino, a gente alcança um nível elevado de desenvolvimento. Então, eles são escolhidos pelo corpo a que ficam ligados, e eles são treinados na mente profunda deles. Na mente profunda, eu entendo que é no suprassumo da mente lá do cara, e esse treinamento é feito com a ajuda do ajustador do pensamento que está naquela mente, do seu guardião seráfico e de seres intermediários. Eu não tenho ideia de que maneira esse treinamento acontece, mas eu acho que eles usam todos os recursos possíveis e imagináveis. Sei lá, sono, impressão digital, se é que nós podemos dizer assim, imprimindo ideias e impressões na mente do indivíduo, ou criando situações que permitam o desenvolvimento do indivíduo, por exemplo, dando a ele um livro de Urântia para ele estudar, né? Não sei. Coisas desse tipo. Eu acho que todos os recursos possíveis e imagináveis devem ser empregados pelo ajustador, pelo guardião seráfico e pelos seres intermediários. E uma vez que esse indivíduo está no terceiro círculo, ele tem uma facilidade maior ou melhor de comunicação com os seres espirituais, ainda que ele não tenha uma consciência plena disso, né? Mas ele pode ser acessado mais facilmente. Ok. Esses indivíduos, como eu falei, eles funcionam em círculos cósmicos elevados. É gente que tem uma consciência não só do planeta, mas do cosmos como um todo, né? Consegue distinguir o cosmos como um todo, enxergar que tem vida em outros planetas, visualizar, perceber, né, que tem vida em outros planetas e que a gente é filho do Pai, e tem essa irmandade, então tem uma visão cósmica, né? O cara tem um desenvolvimento, e isso é requisito, na verdade. Tem uma palestra minha sobre os 7 círculos cósmicos que fala bastante disso, né? Então, assim, você só chega lá no primeiro círculo se você tiver esse desenvolvimento do Ser Supremo e de toda a cosmologia, do contexto da cosmologia, de onde a gente se encontra e o percurso que a gente vai fazer para chegar a Deus, né? Então, é claro, é gente que tem uma visão muito mais ampliada do mundo do que aquela visão do nosso umbiguinho, da nossa casinha, do nosso bairro, né? Ok. Outros pré-requisitos para que esse indivíduo possa entrar, eles são competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. Então, é gente que tem competência, que é confiável, que não vai fugir da briga, que não vai se amedrontar com qualquer coisa, que tem uma mente lúcida e consegue cumprir os papéis que lhes são designados ou sugeridos. Tem uma capacidade mental e um status moral, uma espiritualidade que seja compatível com esse desenvolvimento deles, né? Incapacidade especial para serem treinados secretamente, esse secretamente eu suponho que é na sua mente, né? Sem ficar fazendo propaganda. Pô, estou percebendo aqui algumas coisas, puta, conversei com o meu ajustador hoje. Pô, acho que o cara que faz muita propaganda, que está com um circuito elevado espiritual, não é um membro do corpo de reserva do destino, porque esses caras aqui são discretos, e mesmo que eles percebam que está acontecendo alguma coisa diferente, não saem por aí fazendo propaganda desse negócio, né? Então, eu não vou dizer que quem faz uma comunicação com o ajustador do pensamento e anuncia que está fazendo,
não esteja fazendo, mas eu acho que não é um membro do corpo de reserva do destino. Né? Eles são dedicados a alguma causa especial e têm uma disposição de servir. Eles trabalham incansavelmente para aquela causa que eles se dedicam, com essa disposição de servir. Né? E, finalmente, eles não têm um dirigente permanente. Eles recebem as suas missões, muitas vezes não, como está escrito aqui, né, a maioria desse pessoal nem sabe que faz parte desse corpo de reserva de destino. Então, o cara recebe uma missão e ele bota na cabeça que tem que fazer um negócio lá, e nem ele consegue explicar como é que ele chegou naquela ideia de que ele tem que fazer aquele negócio, mas aquilo lá, na verdade, é porque ele recebeu algum comando, alguma missão, e o cara se sente na obrigação de cumprir aquela tarefa que talvez ele ache até que é um produto da mente dele mesmo. Mas ele vai tocar aquele negócio até o final. As missões dadas, geralmente, para essas pessoas, os membros do corpo de reserva, são missões curtas, às vezes de poucas horas. Raramente são missões muito prolongadas. Eu não tenho dúvida de que, eventualmente, alguns líderes mundiais possam fazer parte desse corpo de reserva. Eu não me atrevo a arriscar nenhum aqui. Mas a maioria desses membros do corpo de reserva são ilustres desconhecidos, que passam desapercebidamente pela história da humanidade. Né? Tem um alto-falante, um microfone ligado fazendo um pouco de barulho. Bom, então, assim, o livro também fala que, assim, quando um desses membros está muito desenvolvido, né, e tem, assim, está na iminência de morrer, já por idade ou por doença, qualquer coisa, olha só, eles conseguem fazer um processo de transferir a experiência daquela mente para um novo elemento que vai passar a compor o corpo de reserva do destino. Então, pega toda aquela experiência e joga na mente de um outro membro do corpo de reserva do destino. Talvez isso explique, né, algumas coisas de pessoas que falam coisas, né, e que falam, não, esse cara não viu isso em lugar nenhum, e ele está falando coisas aqui, e, sei lá, poucas pessoas no mundo têm conhecimento, né? Não sei, poderia eventualmente explicar esses casos de um súbito conhecimento de uma pessoa, até uma criança, que de repente está revelando coisas que normalmente não são conhecidas, né? Não sei se é o caso, porque a maioria das vezes é pura enganação, mas seria uma possibilidade de explicar uma situação dessa. O que mais temos sobre o corpo de reserva? Bom, eles falam também, né, um negócio interessante, de um outro corpo de reservas, que não só esse que nós estamos falando aqui, mas olha só, eles falam de um corpo de reservas cósmico, né, que é composto por mais de 1000 elementos. Tá? E vou ver se eu acho aqui os meus alfarrápios. Está aqui. O corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes do universo em Urântia, que conta atualmente com mais de 1000 mortais, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre, mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função deste grupo único de seres humanos vivos. Esse é mais intrigante ainda que os outros. Esse é mais intrigante ainda do que este que nós acabamos de falar, porque eles falam lá, olha, eu estou proibido de falar desses caras aqui. E são conscientes, né? Exatamente. Então, é muito interessante, porque a gente pensa assim, nós estamos largados aqui, estamos abandonados, né? Olha só,
Está lá no documento 114.713. Vocês não precisam anotar nada. Se vocês pegarem, eu vou mandar essa apresentação para todo mundo. Quem conhece o PowerPoint sabe como é que funciona. Embaixo de cada slide tem um espaço para a gente colocar notas. Então, quando vocês receberem essa apresentação minha, no espaço das notas estão colocados todos os textos e referências que eu utilizei, eu sempre faço isso nas minhas apresentações, que eu utilizei para chegar nas conclusões que eu cheguei, para colocar nos slides e mostrar para vocês. Então, quem quiser falar, não, de onde o Henricão tirou esse negócio aqui? É só olhar nas notas das minhas apresentações, está tudo escrito lá, né? Então, está no documento 114.713, e diz lá, o corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes, eles são conscientes do universo, em Urântia, que conta atualmente com mais de 1.000 mortais, então é maior do que esse grupo que nós estávamos falando aqui, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre. Mas estou proibido de revelar a natureza. Bom, tá bom. Então, é isso. Com isso, nós cobrimos os pontos mais importantes que tem dessa parte desse governo seráfico. É claro, o documento é gigantesco, dá para falar muitas coisas lá, tem muitos detalhezinhos, muitas coisas. Mas a parte mais importante é essa que nós colocamos aqui para vocês, para não ficar misturando tudo, e no final a gente fica perdido de tanta coisa. Eu confesso para vocês que quando eu li esse documento e comecei a estudar, eu levei uns 20 dias para me achar. Fiquei tão perdido nesse negócio, porque é uma confusão tão grande de esse cara que manda, mas ele pensa que manda e não manda nada, quem manda é aquele outro, que está subordinado a esse, que fala com aquele outro, que não sei o quê. Então, foi uma confusão tão grande que eu comecei a rabiscar nos papéis e fiz uns 80 slides, depois fui diminuindo tudo, e eu não conseguia achar o fio da meada, até que eu consegui chegar nisso que eu mostrei para vocês aqui. Então, eu espero que tenha dado uma clareada. A gente sempre pensa muito nas nossas dificuldades em função da nossa condição de quarentena, do Caligástia, de Lúcifer, do Adão e Eva, e todas aquelas histórias que nós estamos cansados de ver, e ficamos assim meio desesperançados, e às vezes a gente não percebe o que tem à nossa volta, à nossa mão, né? Então, basta ler esse documento para a gente ver que nós somos muito privilegiados, mas muito mesmo. Então, quem diria que a gente tem uma divisão de arcanjos comandando alguns aspectos da espiritualidade de Nébaron aqui dentro do nosso planetinha, né? Então, veja, tem um monte de coisas muito interessantes, e eu acho que a gente tem que agradecer muito por essa assistência que a gente recebe, que é realmente fora de série, né? Então, nós estamos aqui às 22 horas, eu acho que eu gastei as 2 horas que tinha aqui. Eu procurei gastar para vocês não fazerem muita pergunta e não me espremer, mas podem fazer se quiserem. Só um comentário, eu e a Desirê na sala somos as eternas otimistas, né? Que a gente sempre diz que está bem cuidado aqui e tudo, agora tu vem reforçar isso. Né? Legal, eu não tenho dúvida de que realmente é assim. Eu estou ficando velho, né? E aí, assim, como eu falei para vocês lá atrás, começou a apresentação e eu esqueci de gravar a parte inicial dela, mas mesmo assim... Como sou jovenzinha, gravei. Você gravou desde o começo? Sim. Então se você me passar a gravação, eu ponho no YouTube, ou você sabe colocar no YouTube? Olha, se eu conseguir salvar aqui, já é grande coisa. Você gravou no seu computador? Eu acho que eu sei salvar, mas depois eu passo para ti. Tá bom, então você manda para mim, ou eu te dou as coordenadas para baixar lá no canal do YouTube,
E aí a gente publica amanhã. Se não, eu vou publicar aquilo que eu consegui gravar. Nós não perdemos muita coisa, na verdade, só a parte inicial, uma parte importante, que é a parte da oração, mas o resto, acho que está quase tudo lá. Perguntas? Henrique, Lívia. Sim, Lilian. Então, aqueles mais de 1000 cósmicos, né, reservas cósmicas, eles são conscientes? São conscientes. São conscientes, está escrito lá. Então tem mais 1000 conscientes aí que eles têm maior capacidade de uma inteligência a nível mais do cosmos, né? Não só dos problemas aqui do nosso planeta. Exatamente. Eu acho que, de alguma forma, alguma